Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Hoje mais um encontro para que possamos refletir juntos sobre a palavra de Deus. E a reflexão de hoje eu queria deixar o tema como sendo a natureza humana de Jesus, um exemplo a ser seguido. Quem já ouviu aquela frase, o que Jesus faria nessa situação? Porque diante das adversidades, às vezes a gente deve parar e se perguntar o que Jesus faria nessa situação, né? E dentro dessa ótica da natureza humana de Jesus, né? Sabemos que ele tem antes mesmo de estar conosco em carne, ele estava na sua natureza divina, ele assumiu, né? Ele assumiu essa natureza humana. E a palavra mesmo diz que ele se chamava o Filho do Homem. Então, dentro dessa perspectiva, Deus quis assim que ele tivesse uma ascendência, que ele tivesse uma mãe, que ele tivesse um pai, que ele tivesse todo o desenvolvimento que um ser humano normal tem, né? Desde aprender a andar, falar, observar, adquirir conhecimento. E dentro desse crescimento humano natural dele, eu entendo que tem algumas situações que Jesus teve que abdicar do seu poder, né? A própria palavra fala isso, mas assim, tem alguns momentos que eles são marcantes, porque a gente até poderia raciocinar que Jesus em determinadas situações poderia ter agido de maneira diferente, né? Eu queria lembrar daquela passagem em que, como por exemplo, quando João Batista foi morto, né? João Batista foi morto e os discípulos, na verdade ele foi decapitado, né? João Batista foi decapitado e os discípulos vieram até Jesus para informar que João Batista tinha morrido. Só que quando eles vieram informar Jesus já tinham sepultado João Batista. Então, Jesus naquele momento, a palavra diz lá em Mateus 14:13, ouvindo o que havia ocorrido, que era o falecimento de João Batista, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Então, não quero dar interpretação muito extensiva, mas de se imaginar porque uma pessoa, ela, após ouvir o falecimento de uma pessoa que era seu amigo, ele se retira. O que nos parece é que Jesus, como sendo homem, naquele momento, ele precisava, como se fosse se refazer, precisava de um tempo para si mesmo, porque você imagina que Jesus, se ele quisesse, ele poderia mudar essa história, ele poderia ir até onde João Batista estava e, como ele fez com Lázaro, ressuscitar João Batista. No entanto, ele não fez. Esse momento que Jesus passou, entendo que foi um momento de muita consternação, foi um momento de crise, foi um momento de Jesus enfrentar a realidade que estava posta à sua frente, né? E da mesma forma, isso é um exemplo para nós que nós também temos que aprender a lidar com a realidade da vida, com a adversidade, com as nossas crises, né? Há momentos em que nós temos que entender que nós não estamos imunes, né? O sol, a chuva, as doenças, elas vêm sobre todos, né? Não importa se você é um servo ou se você não é um servo,
né? Vem sobre o ateu, vem sobre aquele que se diz crente. Então, eu entendo que Jesus deu esse exemplo nesse momento. Ele se retraiu e encarou essa realidade, né? Até para que ele pudesse se resolver, porque tinham pessoas que o esperavam na margem. Como é que ele poderia alimentar essas pessoas espiritualmente se ele não estava, vamos dizer assim, resolvido em si mesmo, né? Tanto é que se você vê a passagem depois, quando ele voltou e encontrou o povo, muitos milagres aconteceram. Na verdade, todos os que tinham algum problema foram curados, porque Jesus estava resolvido aquela questão dentro dele. Para a gente entender melhor o vínculo, todos sabem, mas vamos rememorar. Jesus, havia um vínculo muito forte entre Jesus e João Batista. Isso já era relatado quando Maria se encontrou com a mãe de João Batista, houve uma manifestação ainda no ventre, né? E depois, quando João Batista pregava no deserto, você veja que ele anunciava Jesus. E Jesus se referiu a João Batista como sendo Elias do Novo Testamento, vamos dizer assim. E João Batista falava, olha, eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias deste homem, falando de Jesus. E, no entanto, Jesus vai até ele e fala, e pede para que, dá honra de João Batista batizá-lo. Então havia um vínculo muito forte entre João Batista e Jesus. Eles eram muito amigos. E quando chega a notícia do falecimento de João Batista, Jesus não tem nem a oportunidade de se despedir, de estar pelo menos no sepultamento, porque quando os discípulos vêm, eles já falam que João Batista está sepultado. Então, nesse momento, quem recebe essa notícia é Jesus homem, né? Ele era homem que ele teve que ir para o deserto para jejuar, ele suou gotas de sangue, e o mesmo Jesus, homem que às vezes a declaração de Jesus nos causa um pouco de espanto quando ele está lá na cruz e fala assim, Deus meu, por que me desamparaste? Então, nesse momento você fala, nossa, o Filho de Deus está falando isso? Deus meu, por que me abandonaste? Né? Na verdade, ali está o Jesus homem, que suportou tudo. E porque ele suportou tudo, é que ele tem autoridade para dizer, não, vai dar certo. Eu suportei, eu passei por tudo isso. Eu sou a prova de que vocês podem suportar, né? Então, Jesus, ele tem, por tudo isso que ele suportou, ele pôde dizer, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E ele venceu o mundo não como Deus, ele venceu como homem. E isso é confirmado quando Paulo diz lá em Filipenses que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Vamos ler lá? Na Nova Tradução da Linguagem de hoje diz assim, a partir do versículo 5, Filipenses 2. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e, vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome
que é mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas do céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então é essa pequena reflexão que eu quero deixar para os irmãos. Que todos tenham uma boa semana e um bom final de semana também.